Oi, pessoal. Em algum momento da vida de vocês, da trajetória profissional, vocês já se depararam com o conflito de escolher entre família e carreira? Se isso já aconteceu com você em algum momento, esse episódio é para você. Nós trouxemos aqui uma convidada especial. Para quem está acompanhando a série de RH, vai dizer que ela não é nova, mas ela é sim. A Débora Trevisan, que é a nossa convidada de hoje, ela vai se apresentar de uma maneira diferente. A Débora mãe, a Débora esposa, a Débora dona de casa, que em muitos momentos da vida dela precisou ponderar como equilibrar família e carreira. Acompanhe com a gente e seja bem-vindo ao Quintas Mais Humanas. Muito bom, vamos lá então conversar mais uma vez com a Débora Trevisan, nossa madrinha querida aqui. Inclusive o tema de hoje tem tudo a ver com o dia dela, né? A gente falou que a gente vai falar justamente da nova Débora. Então, Débora, bem-vinda num dia tão cheio de energia da sua vida. A gente quer que você se apresente como a Débora, né? Quem é você e como você equilibra e se relaciona com esses múltiplos papéis: mãe, executiva, dona de casa, esposa, mulher, porque a gente tem coisas de mulher também. Bem-vinda de novo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso estar com vocês. Eu me sinto mesmo em casa. Eu sou a Débora Trevisan e eu tenho 47 anos. Eu sou esposa do Alexandre, ou o Tuco. A gente se chama de O Tuco e Tuca. Tuco, é verdade. Tuco e Tuca. Então é o Tuco. E eu tenho 3 filhos. Eu sou mãe do Guito, o Guilherme, a gente chama de Guito. Ele tem 20 anos. Eu sou mãe do Edu, de 15 anos, Eduardo. E mãe da Laura, de 10 anos. Vai fazer 11 agora no final do mês já. E esse é o meu melhor eu, né? Assim, essa vida de ser mãe e ter uma família e ter uma casa para cuidar, é tudo que eu sempre sonhei. Desde que eu tinha 3 anos de idade, eu queria muito ser mãe. Todas as minhas bonecas chamavam Tatiana. Eu amava boneca, bercinho, cuidar, ninar, dormia do meu lado e eu sempre quis ser mãe. Esse sempre foi um grande sonho da minha vida. Então, essa era uma certeza que eu tinha, que eu queria isso para mim. Depois, conforme eu fui trabalhando, né, e percebendo que eu tinha uma carreira que eu queria perseguir, me veio um ponto de preocupação no sentido de, poxa, será que eu vou ter que abrir mão desse sonho, né, para poder ter uma carreira? Eu tive muitas amigas que fizeram isso, né, ou decidiram só ter uma carreira, não ter filhos, ou o contrário, deixaram o trabalho. E eu não julgo, eu inclusive respeito qualquer que seja a opção, mas eu queria ter as duas coisas. Então eu optei e eu amo muito ser quem eu sou, ser mãe dessa galerinha toda. O plano inicial eram 2 filhos, mas eram 2 meninos. E faltou a Tatiana, né? Mas acho que eu tive tanta filha Tatiana que aí quando veio a menina a gente pôs Laura, porque eu já tive muita Tatiana na vida. E então, aí então vieram 3 e é muito bom, é muito bom. Eu gosto muito de cuidar da casa, eu gosto muito de estar com a família, eu adoro fazer coisas gostosas para eles comerem. O problema é que eu como junto e aí vira um outro problema, né? Mas enfim, eu adoro tudo isso. Eu acho muito interessante, porque eu conhecendo a Débora um pouquinho, eu sei que a gente trouxe a questão do dona de casa, né, de cuidar da casa, enfim, porque eu sei que ela faz, tem hora que ela pega toda a cristaleira dela, vem cá que eu vou lavar todas as minhas taças, ela é a mão dela fazendo, não é ninguém fazendo por ela. A comida é assim, e e você gosta de receber também, né? A Débora é uma excelente anfitriã, né? Em casa, é verdade. Então, Dé, eu queria compartilhar com a gente, né? Como é que você consegue encaixar essa responsabilidade? Porque seu primeiro sonho foi ser mãe, o primeiro sonho foi constituir uma família, isso estava muito claro para você.
Em que momento que você teve o clique que falou assim, não, eu quero ter uma carreira executiva, ou isso não aconteceu, de você querer, e simplesmente foi acontecendo? Não, aconteceu sim. Em que Aconteceu momento que num foi esse determinado clique? momento. Bom, ser mãe era algo que estava muito dentro de mim, eu queria muito. E aí, eu já contei, eu comecei minha carreira bem lá embaixo, como assistente de recursos humanos numa consultoria. E ali foi quando me deu o clique de que eu tinha um caminho a percorrer, que eu poderia percorrer esse caminho. Então, tinham os consultores que trabalhavam lá, as consultoras, o meu próprio chefe, que foi uma grande inspiração para mim, uma pessoa muito importante na minha vida. E eu tinha muito contato com clientes, então começava a ver os executivos e eu percebi que aquele era um caminho que me agradava e que eu queria, e por isso eu comecei a estudar inglês muito mais forte. Eu já estudava já há algum tempo, mas comecei a estudar inglês forte, comecei a estudar espanhol, porque seria importante para a minha carreira. Então, realmente foi uma escolha. Naquele momento, eu não sabia que eu ia me tornar uma diretora um dia. Eu tenho muito orgulho disso, assim, porque foi uma coisa muito construída. Eu amo muito o que eu faço, né? Então, isso eu não sabia, mas eu sabia que eu queria seguir numa carreira executiva, sendo líder de equipe, coordenando projetos, estando à frente de uma área. Isso estava muito claro para mim. Então, foi uma escolha, né? E essa dúvida passou pela minha cabeça, esse medo, né? Eu acho que é um certo receio que dá. Poxa, será que eu vou ser prejudicada se eu tiver filhos? Vou sair de licença maternidade. Tudo bem para o meu chefe, né? Como é isso? Então, essas coisas passam na cabeça da gente, né? Não dá para negar, né? E eu escolhi que eu queria as duas coisas, que eu queria ser mãe. E quando eu conheci o meu marido, nós namoramos pouco tempo, a gente logo casou e logo ele também queria ser pai, e ele começou a me botar essa pilha, e vamos ter um filho, vamos ter um filho. E eu falei, eu quero muito, e aí a gente decidiu. Então, acho que ser uma decisão do casal, das duas coisas eu digo, tanto do profissional como de ter a família, é algo que, no meu caso, me ajudou muito. Então, isso é algo que eu poderia deixar aqui de um fator que foi importante para mim. Então, eu tinha explica um melhor parceiro. essa parte, né? Quando você fala do filho, ok, mas assim, do profissional também teve um acordo entre vocês? Vocês conversaram sobre essa carreira? Total. Primeiro, meu marido sempre me disse, não quero que você pare de trabalhar, você tem um super potencial, eu vou te ajudar, nós vamos estar juntos, a gente vai investir na tua carreira juntos. Ele sempre foi o meu maior incentivador. Aliás, eu acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Muitas vezes eu penso nisso. Mas eu digo assim que ele seria um ótimo gestor de RH, porque ele conseguiu enxergar um potencial assim em mim que foi muito legal. Ele, gente, é super ligado em moda. Então, é ele quem me produz. Hoje não, que a gente está na pandemia, a gente trabalha de chinelo mesmo, né? Mas no dia a dia... Sensacional! No dia a dia, ele fala, não, essa blusa, esse tecido com esse outro tecido, não, você tá em tal posição, você vai com um terninho, põe uma saia, põe um salto, nada de sapato boneca, ele não gosta. Tem que ser bico fino, é mais chique, te deixa mais elegante. Ele é super ligado nessa coisa. Que bacana, Dé! Eu não sabia essa façanha dele. Nossa, Adri, muito! Que demais! Muito. Ele assim, ele que compra minhas roupas de trabalho, é tudo ele que compra. Olha só! Então foi gostoso, assim, ele sempre investiu muito e ele teve que segurar umas barras, né? Acho que esse é o sentido de existir um casal, é um dando suporte para o outro, né? E até outro dia ele me perguntou, vem cá, quando os três eram pequenos, quem que ficava com as crianças? Eu falei, ué, como assim, você? Você não estava aqui? Eu ficava com eles pequenininhos? Sim, era você que ficava. Porque eu sempre viajei muito, né? Conforme eu fui crescendo, sempre trabalhei em multinacional, então eu sempre viajei muito.
Então ele segurou muitas barras assim para com as crianças, com as coisas da casa, né? E eu espero ter retribuído também de outras maneiras, né? Acho que isso é a parceria mesmo. Eu tive muita parceria. A gente Acho que não, esse é o assim, sentido de casal, né? Esse é o sentido de casal. não é tudo Porque flores, né? normalmente... Pode falar, Adri. Não é tudo flores, né? Não é assim, Não não é é tudo uma. flores. A gente às vezes olha e fala assim, poxa, mas é a tal da família Doriana, né? Que a gente brinca e quer dizer, quem é um pouquinho mais velho vai entender a piadinha, né? A analogia. Os mais novos. Os mais novos também. Mas aquela família perfeita, não é isso, porque a gente tem muito desafio, né, nesse trajeto, nessa trajetória. Quando você fala de medos e inseguranças, né, se vai dar certo, se não vai, será que vão aceitar, principalmente quando a gente fala hoje dessa diversidade, da diferença de homem e mulher. Hoje as coisas estão quebrando, mas naquela época, né, era muito mais forte isso. A mulher engravidar é um problema para a empresa, né? Então, como que você lidou com isso, né? Como é que foi esse equilíbrio e o quanto você hoje se sente equilibrada, tanto na vida familiar, e eu não vou falar na vida pessoal e profissional, porque é a mesma, isso está quebrado hoje, né? Mas nessa vida familiar com o trabalho, você acredita que você conseguiu um equilíbrio? E qual foi o segredo desse equilíbrio, né? Olha, eu sempre trabalhei para bons empregadores. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Assim, as empresas onde eu trabalhei e os meus líderes sempre foram muito bons. Empresas com boas práticas, por isso eu acho que a gente sempre tem... Gente, está caindo o mundo aqui, não sei se vocês estão escutando a chuva, tem trovão. Não, aqui está trovejando também. Bom, só não cai a internet. Não cai a internet, né? Por favor. Então, sobre os empregadores, eu acho que a gente sempre tem que buscar empresas onde os valores estejam alinhados, onde a gente enxerga que há uma real preocupação com as pessoas. Porque qualquer empresa existe, gente, para ganhar dinheiro, para fazer resultados, isso é fato. E que bom, né? É isso mesmo, a gente tem que ter essa pegada de resultados, de gerar empregos, de gerar negócios, de movimentar a economia, né? Mas isso não pode ser a única coisa, né? A empresa ela tem que até aproveitar que ela está ali para ganhar um dinheirinho e vamos investir nas pessoas, vamos desenvolver pessoas e mostrar quem traz resultados são as pessoas. Então, de fato, as pessoas têm que ser o mais importante ali daquele lugar. Então, acho que buscar empresas que têm esses valores, eu acho fundamental, né? Eu entrevistei uma pessoa ontem que me ensinou uma coisa que eu achei o máximo. Ela me disse assim, que ela queria conhecer a empresa para saber aonde ela ia depositar o maior tesouro profissional que ela tem, que é a carreira dela. E eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, nossa, aprendi com você, Luana, o nome dela. E eu falei para ela, verdade, como um banco, né? O dinheiro é nosso, a gente decide o que quer fazer com ele, se você quer gastar, se você quer guardar, se você quer ficar no negativo, se você quer investir na poupança ou num fundo mais agressivo, você decide o que você quer fazer. Mas em que banco que você vai colocar esse dinheiro? Né? Qual é o banco que tem a sua confiança para que você deposite o seu dinheiro ali, né? Eu achei bem bonito isso. Então, eu depositei a minha carreira em boas empresas. E meus líderes também, eu diria assim que eu sou muito grata aos líderes que eu tive durante a vida. Porque houve momentos em que, sim, eu precisei abrir mão da família, assim, né? Deixar um pouquinho, porque a coisa estava pegando no trabalho, aconteceu. Mas eu também tive momentos onde eu tive que falar, olha, gente, eu preciso ir conversar com a professora de geografia para saber o que está acontecendo. E o meu chefe dizer, vai falar com a professora de geografia, sim, agora, às 3 horas da tarde, não tem problema nenhum. Então, eu senti isso, assim, sabe? Das duas partes. Eu senti em casa meu marido muito parceiro para quando eu precisei viajar, happy hour, jantar,
ou um trabalho que se estendia, né? Eu ter ali o meu parceiro do lado. E na empresa também. Eu sempre tive uma relação de parceria e sempre tive muito apoio. E os meus filhos, gente, eles são umas delícias. Acho que porque eles já cresceram, tipo, Nessa né? rotina, né? Vamos, 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 vamos. Eles são super descolados, assim, tomam decisões, sabe? Sabem se virar. E eu acho isso muito bacana. Assim, sempre também tive muito apoio deles, muito orgulho, assim, sinto que eles têm orgulho da mãe, sabe? É muito gostoso isso, sentir, assim, essa plateia em casa é gostoso. Eu Porque acho eles já Que estão você grandes, né, falou, gente? verdade. sim, né? Você tem um de 20, né? Você falou. Já, um de 20, é. Exatamente. São são outras noites em claro, né, Débora? Sim. Mas eu acho que é o que você falou muito dessa questão do equilíbrio, equilíbrio com o seu parceiro, equilíbrio com a empresa que te contratou. Então, isso me parece muito consciente da sua parte, de quando você fez essas escolhas, de todos esses combinados, esses acordos que minimizam essa sensação de dever aqui, sobrar ali, né? Que eu acho que isso acaba caindo muito na mulher, no papel da mulher. Eu vejo hoje cada vez mais homens nesse movimento. Será que essa é uma empresa em que vai me deixar, que eu vou conseguir equilibrar a minha vida, da minha família também? O homem, em alguns momentos, talvez, ele acho que ele se preocupa menos com isso. Né? E nós, às vezes, mulheres, a gente tem que falar, peraí, mas é perto de casa, porque eu tenho que buscar as crianças na escola, porque eu tenho que fazer tal coisa. A mulher tem um pouco mais essa preocupação toda. E eu acho isso bárbaro, de que assim, não é só da mulher, porque não é só a mulher que tem todos esses múltiplos papéis. É o que a Adriana falou, cada vez mais a gente percebe os homens presentes e assumindo esses papéis que a gente, por história, né, por herança do passado, acaba assumindo também. Então, isso é muito bacana. Mas eu acho que ainda passa muito pela cabeça das mulheres, né, Débora? Puxa, eu tô investindo demais aqui, deixando a minha família descuidada de alguma forma. Ou eu estou cuidando muito da minha família e não estou atingindo as minhas metas. É um exercício Você teve esse momento, Dé? De se sentir culpada em algum momento? A gente passou na fila da culpa lá no céu umas 3 ou 4 vezes, né? Eu, total, assim, eu tive mais muitas vezes, senti isso. Eu poderia mentir e falar, não, foi sempre maravilhoso. Não, muitas vezes, gente. E faz parte, a gente tem que lidar com isso e conseguir entender Quando vinha esse é pensamento, o que parte você das nossas fazia? escolhas também. Quando vinha esse pensamento de culpa, esse sentimento de culpa, qual era o movimento que você fazia para sair desse processo? Então, às vezes, o sentimento de culpa vem e aconteceu dele ser legítimo. Né? Então, por exemplo, estou trabalhando demais. Então, o sentimento de culpa não era ruim, era meio que um alerta de, olha lá a tua família, né? Você não acha que passou um pouquinho do ponto, né? Então, às vezes acontecia assim, de eu parar, pensar e, opa, peraí, eu preciso tirar um pouco o pé e trazer mais o equilíbrio. E a minha família sempre foi a prioridade. Sempre. Eu digo isso assim, sem medo de parecer que não sou comprometida com a empresa, muito pelo contrário, sou muito comprometida, amo o que eu faço, amo minha organização, mas a minha prioridade sempre foi a minha família, né? Então, se esse sentimento de que eu estou faltando em casa vem, é momento de parar. E eu não posso faltar em casa. Isso não pode acontecer. Então, já houve, sim, momentos de vir esse sentimento de culpa, de vir essa reflexão, e eu ter, sim, que me reposicionar e falar, opa, peraí, vamos estabelecer bem as prioridades, né? Às vezes, uma conversa com o marido, ou às vezes com o chefe, ajuda muito, né? De, vamos organizar aqui, tudo bem se for desse jeito, né? Tudo bem. Você já teve que fazer essas conversas dentro da empresa? Muitas vezes, muitas vezes. Eu tive um ano, eu não me lembro que ano que foi, acho que foi com o Guito, na época de escola.
escola que ele voltava de perua e teve algum problema na perua e na escola me recomendaram que a gente fosse buscar. Eu não lembro direito o que foi que aconteceu. E era quase que impossível isso, né? Mas eu falei, não, isso é importante, é por um tempo, vamos entender o que está acontecendo, eu preciso cuidar. E eu tive, sim, essa conversa com o meu chefe. E, de novo, eu digo assim, nossa, foi tão bacana, sabe? Ouvir, claro, eu vou te apoiar nisso, sim, vamos, a gente vai encontrar uma maneira. E eu nunca tive maiores problemas com isso, nunca. Desculpa, Adri, mas é que assim, é uma coisa que a gente sempre fala, e eu não quero parecer repetitiva, que é a questão do autoconhecimento, de você estar muito tranquila e ciente de quem você é, das suas escolhas, da onde aperta, de onde você tem mais jogo de cintura para levar. E você fala de uma maneira tão serena e calma, claro que, né, hoje com tudo elaborado, mas no sentido de tá muito clara a minha escolha, tá muito tranquilo. Então, chegar para um gestor e compartilhar uma decisão dessa, ela nem vem com o sentimento de dívida, porque é muito tranquilo, é muito claro. A dívida não está nem para você, né, Débora? Então, sim, eu acho que você falou muito bem, você teve sorte, talvez, não sei se é essa a palavra certa, mas de encontrar empregadores, ambiente em que você se sentia muito acolhida em relação a isso. Tem muitas pessoas que não têm essa realidade, né? Então, assim, a gente vê gestor de mãe amamentando e ele questionando porque ela está se ausentando muitas vezes do online. No período de home office. O bebê dentro de casa amamentando, não tem o que fazer. Então, falta um pouco dessa empatia em alguns empregadores, em alguns líderes e tudo mais. Então, você teve esse ambiente mais acolhedor. Sim. Mas eu tenho certeza que você contribuiu também para este ambiente ser assim, né? Seu posicionamento, sua postura, a forma como você se colocava. Eu nem conhecia naquela época, mas qual que é a competência mais exigida de você para você fazer esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar? Competência? Ou habilidade, né? Eu ensino para os meus filhos uma coisa: a gente tem que fazer tudo com excelência. Eu falo para eles isso, não importa o que você está fazendo, faça com excelência. E tanto eu como o meu marido, nós somos assim, meu marido mais ainda, que se ele pega um negócio para fazer, às vezes tem coisa que eu falo, ai, faz você, Tuco, que se ele pega um negócio para fazer, ele faz, mas o negócio fica um brinco, assim, né? Então, eu sempre fiz com muita excelência e acho que nas empresas também viram isso, né? De que eu tinha uma dedicação, de que eu sempre dava o meu melhor, né? Então, isso foi muito importante para, assim, se de alguma forma eu falhar, seja em casa ou no trabalho, não foi intencional, porque eu sempre dou o meu melhor, eu sempre faço com excelência, eu sempre me dedico, seja o que for, se eu estou fazendo um cachorro quente em casa, né? Eu sempre busco fazer, sabe, com amor, com cuidado. Eu não largo a salsicha lá de qualquer jeito. Eu tenho isso dentro de mim. Eu não sei explicar, é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de servir. Então eu ponho a salsicha na travessa, eu arrumo a mesa bonitinha, mesmo que for um cachorro quente. Então, e no trabalho eu também sou assim. Acho que isso ajudou bastante. Olha aqui o Tuco, parceirão. Peraí, tudo bem? Bom, Adri, tudo bom? Oi, querido, tudo jóia? Você está ouvindo tudo que ela está dizendo, né? Da sua parceria. Estou ouvindo. Tudo verdade. Casou com um marido maravilhoso, que ajuda, marido presente, que apoia, cuidou de criança, marido que não ama, que não enche o saco, né, Tuco? Ale, você também passou por um processo que eu sei que a Adé, ela foi viajar e você ficou sozinho com as crianças, não foi? Foi. Quando ela foi fazer o curso de inglês. Não, você foi fazer o curso de inglês. Sim. Isso, quando ela foi para a Inglaterra, foi um período difícil, mas foi importante, né? Foi importante para ela, foi importante para mim também, para as crianças, foi um momento complicado, porque a gente não tem muito traquejo, né? Vocês têm, não sei, talvez você vai dizer que é machismo meu, mas eu não sei, eu acho que a mulher tem mais, né? Tem um chamado
né? Da parte até de Diferente. né, para maternidade. Então, enfim, eu dei o meu melhor, mas ainda bem que ela voltou e pôde retomar dali para diante. Foram 3 Sobrevivemos. vezes, né? Foram. Muito bom. Obrigada aí pela sua participação especial. Imagina. E eu tenho certeza que foi Prazer. importante para você, para as crianças, para a relação, para essa paternidade também. Nós nunca seremos iguais, eu tenho total certeza disso. Eu acho que não é machismo. Eu acho que a mulher realmente tem um chamado na maternidade, assim como o pai tem um chamado para a paternidade. E nós vamos sempre exercer papéis diferentes na vida dos nossos filhos. É uma complementariedade. Deus não fez o homem para ser a mãe, nem a mãe para ser o pai, né? Ele fez o complemento disso tudo. Embora queiram bagunçar um pouquinho o mundo hoje em dia, né? Mas e não pensa dessa forma. É o pai verdade. quebra um pouquinho na ausência da mãe, assim como a mãe também pode quebrar o galho na ausência do pai, mas é um binômio importante, né? E fundamental aí para o crescimento sadio das crianças, né? É isso mesmo. É verdade. A reunião foi um prazer. Prazer. Tchau, até mais. Dá um abraço lá no Tadeu, viu? Pode tchau, deixar. até. Tchau. Você falou de transparência, né? Acho que tem um ponto bem interessante aqui, só para a gente fechar, né, o nosso papo, que já está chegando ao fim, mas quando você traz as crianças, elas também me apoiam, hoje elas já estão acostumadas com isso. Quando a mulher pensa na relação de culpa, eu acho que é esse o principal recado que a gente tem que passar. Primeiro, as mulheres não precisam desistir de nenhum dos sonhos. Eu acho que o maior exemplo que você traz para a gente aqui é esse. A mulher nenhuma precisa desistir da maternidade e também não precisa desistir da carreira. Basta saber qual é a disposição que ela tem para fazer esse equilíbrio. E aí é uma opção pessoal, individual, que ninguém tem que interferir. O que eu acredito e quero estimular e encorajar outras mulheres com a tua história, Dé, é a gente não se permitir ser vítima de qualquer situação, de fazer escolhas e ser transparente, que é o que resume a tua trajetória. Né? Você fez escolhas por empresas que iam também te proporcionar você realizar o sonho da maternidade, o sonho da construção da família, e também a transparência de se posicionar, de não se anular por um preconceito de que o mundo ele é mais machista, de que a mulher não tem espaço. Eu acho que a gente precisa se encorajar e se empoderar de conquistar o espaço onde nós estamos. Né? Então, se eu puder também... Essa questão da escolha é muito importante, porque assim, não dá para você escolher ter 3 filhos e achar que você vai ter dinheiro sobrando, a não ser que você seja milionário. Faz parte da escolha. Né? Então, a gente tem uma família grande, a nossa vida é diferente. Eu tenho muita escola para pagar, eu tenho muita roupa para comprar. Os meninos grandes, eles comem, gente, vocês não acreditam, que comem um adolescente. Vocês não têm ideia. Meninos grandes é ótimo. Não, eles comem, é um negócio absurdo, assim, a compra de supermercado Então, mesma coisa, assim, se você escolher os dois caminhos, como eu escolhi, né, a carreira e a família, tem consequências isso. Não dá para achar que você vai ser como uma mulher que não tem filhos, como uma executiva que não tem filhos. A vida dela é diferente, né? Então, essa questão da escolha é muito importante, a gente ter consciência do que vai escolher e depois viver as consequências dessa escolha, né? Encarar essas consequências. Algumas são maravilhosas, outras são difíceis, né? Outras são mais duras. E faz parte. Eu não posso jamais, assim, exigir, sei lá, do meu marido, mas eu sou executiva, eu só venho para casa aos finais de semana. Não dá, eu escolhi ter uma família. Né? Então, eu não posso jogar essa responsabilidade para cima dele. E a mesma coisa ao contrário na empresa, né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, essa flexibilidade de ambos os lados, né? Mas sabendo que eu tenho um compromisso na minha posição com a minha empresa, sabendo que eu tenho um compromisso como mãe, como esposa. Então, a escolha é fundamental, você tomar uma decisão, escolher mesmo consciente. E eu não me arrependi.
Eu Que bom. amo a vida, amo. E é uma escolha olhando as consequências e fazendo as suas ponderações de o que combina mais com você, né? Equilibrando quais são os prós e os contras, quais serão os sacrifícios que eu vou ter que fazer e os deleites que eu vou desfrutar, né? O que eu vou conseguir me deliciar com tudo isso também. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que pensar dessa forma, né? E quanto mais se perceber, melhor. Mas, Dé, muito obrigada pela tua participação, por contribuir mais uma vez. Eu queria só que você respondesse uma pergunta. Como você acredita que esse equilíbrio pode ser mais humano, né? Para aquelas que optarem pelos dois caminhos, né? Eu quero ter a minha família, quero construir minha família e quero continuar crescendo na minha carreira. De que forma ela pode fazer essa escolha mais humana, na sua opinião? Eu vou dar uma opinião, uma dica de algo que muitas vezes eu não segui, eu errei nesse ponto. A gente não pode ser perfeito, querer ser perfeita. Não dá. Se a gente quer ser mais humano, humano é imperfeito. A gente falha, a gente tem limitações, nem sempre a gente vai estar 100% em tudo, né? E isso vale para o relacionamento conjugal, isso vale para nós como mães. A gente erra, a gente tem medos, a gente tem inveja, a gente gente, isso faz parte de qualquer ser humano. A gente esquece, né? A gente fala besteira, né? Uns mais que outros, no meu caso, eu mais que outros. Então, eu acho que é essa dica que eu dou, sabe? Muitas vezes eu errei nisso, até já falei que a Adriana me corrigiu, né? Nessa questão, no momento nosso aí da nossa amizade, foi muito importante para mim, mas eu muitas vezes quis ser perfeita e isso só me atrapalhou. Então, se a gente quer ser mais humano, vamos ser humanos de verdade, com todo o pacote aí, né? É isso Olha, mesmo. eu não fiz a unha de novo. Olha como eu tô melhorando, ó. Sem Aí. fazer a unha. Demais, né, Dé? Depois de uma jornada atendendo a um filho, inclusive, né, Débora, no meio de um dia de reuniões, Nossa, gente, foi nem contou. acudir ao filho no hospital, tá tudo bem, mas tem uma emoção aí no meio do caminho. E aí Mas já é legal. Inclusive é a segunda vez, só para contar para ninguém ficar curioso, o meu filho do meio, ele é o que mais se quebra, se machuca, se corta, se abre a cabeça, ele é incrível. E ele quebrou a mão, e isso foi ontem, a gente, mas aí hoje estava bem inchado, e aí a gente não teve jeito, teve que ir no hospital. Mas uma vez, já na pandemia, esse mesmo filho, o Edu, ele foi ajudar a irmã a consertar um negócio na bicicleta, teve a brilhante ideia de pegar um canivete e apertar um parafuso lá na bicicleta, sei lá. Eu estava numa reunião assim como nós estamos aqui, e ele quase arrancou o dedo fora. Nessa brincadeira, ele cortou, mas ele cortou de um jeito, assim, terrível o dedo, né? E aquela sangueira pingando para tudo quanto é lado. Aí eu escutei os gritos, mãe! O grito, o estilo, o tom, você sente. A gente já sabe que o negócio... E aí, quando eu escutei, mãe, eu simplesmente tirei o fone e falei, gente, aconteceu uma emergência aqui na minha casa, eu sinto muito, plum, e saí e deixei toda a audiência, e foi mesmo uma correria, embrulha o dedo e leva para o hospital, e ponto daqui, vai ter que operar, não vai ter que operar, pegou tendão, não pegou tendão, foi um susto, assim, tremendo, né? Então, essa foi uma das vezes que eu tive a compreensão dos meus colegas de trabalho, de que eu tive que sair, que foi uma emergência. E hoje você fez uma reunião pelo hospital, né, Dé? Você estava lá atendendo o filho, mas também atendeu a empresa. É isso, gente, vida executiva, vida familiar, é assim que a gente faz, é o mais e a multiplicação. Não tem divisão nessa história, né, Dé? A tecnologia é uma bênção nesse sentido. Fiz pelo celular, segurando ali o celular, com máscara, médico passando, mas vamos lá. Tá tudo certo.
E tudo certo. Muito bom. Olha, não tinha convidada mais humana para estar com a gente hoje, viu, Débora? É verdade. Você é nossa madrinha aí dessa série de RH. Obrigada, Acho que a gente querida. terminou essa série com chave de ouro, ouvindo seus conselhos, seus depoimentos, né? De quem é imperfeito, segundo a Brené Brown, né? Corajosa e imperfeita. E tá tudo certo. Vulnerável total. Muito bom. Gente, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, A gente Dé, agradece pela sempre. tua contribuição, pelas sementes que você lançou em todos os episódios. A gente ainda tem uma história dentro do RH, enfim, é a área que a gente ama e a gente quer se respaldar dos melhores e a gente tem orgulho de dizer isso, que você é fera como mãe, como... Então, tem que ser isso. Obrigada, E as experiências é o que mais ensina. Então, muito obrigada aí pela tua participação aqui conosco nesses 4 episódios, viu? Um super beijo. E para nossa audiência, fica aí também os nossos contatos, o contato da Débora. E a gente pede para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe isso para pessoas que você sabe que estão nesse momento de vida e tentando decidir o que fazer ou com medo ou inseguro, principalmente as mulheres. Compartilhe aí essa história. Um beijo para todos e obrigada. Um beijo. Tchau, Débora. Obrigada. Posso ir, gente? Pode, Corre. Corre, Beijo. corre. Obrigada.